Olá a todas e todas, eu sou o professor Martoni Demes, mestre em computação, e venho apresentar minha pesquisa nesse slide, por meio dessa mídia, oriundo do artigo que eu publiquei no Encontro Anual de Tecnologia da Informação, EATI, intitulado como Aprendizagem Ativa de Machine Learning à Distância com Design Thinking e Google Colab. Bom, eu parto do desafio que eu tinha anteriormente, que é como tornar a aprendizagem, o ensino de aprendizagem de máquina, o machine learning, à distância, mais interativo. Também eu queria que fosse mais significativo, houvesse um entendimento e fosse mais engajador. Então, partindo dessa ideia, dessa pergunta, o que eu fiz? Eu avaliei que o ensino de machine learning é essencial em ciência de dados e como também IA, correto? E nós tínhamos o desafio que no ensino à distância, havia geralmente uma alta taxa de evasão e uma baixa compreensão conceitual. E isso às vezes está relacionado. E esse desafio era completado por um desafio central, que é equilibrar a teoria prática em um ambiente remoto, um ambiente à distância. Como é que poderia fazer com isso? Então, aí eu peguei alguns conceitos de design thinking, que no caso, aplicado à educação, nas leituras que eu fiz, com foco no estudante e na empatia, certo? E aí eu fiz algumas pesquisas, alguns trabalhos relacionados, né, como, por exemplo, metodologias ativas, que promovem, de certa forma, esse protagonismo, engajamento, e aprendizagem de máquina também, eu entendi que, e completei com essa leitura, que exige uma experimentação contínua, não tem jeito, tem que ficar sempre aplicando. E o Google Colab é uma ferramenta que possibilita essa aprendizagem online, remota e colaborativa, né? Que é um ambiente acessível e colaborativo, como eu disse. Ok? Então, o que eu pensei? Como eu vou transformar essa dificuldade que eu tive nesse ensino à distância em uma experiência interativa? Aí eu juntei dois principais conceitos, que é o design thinking, que é o estudante no centro da aprendizagem, né? Como foco, como alvo, e também a ferramenta Google Colab, que é uma prática acessível, interativa e colaborativa, certo? Então, o que vem a ser esse design thinking? Design thinking é esse ciclo dessas definições, desses termos, que seria empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. Colocando no contexto do Colab, no contexto da educação, no meu caso aqui, foi o que eu fiz. A empatia seria eu mapear a dificuldade do discente. É o que eu trouxe no artigo também. A definição seria identificar, né? Eu tenho que definir os principais obstáculos envolvidos. Né? A ideação, que é a próxima etapa do ciclo, seria esse planejamento de estratégias iterativas, certo? Interativas. E a prototipagem seria, de fato, aplicar, né? A criação desses roteiros, né? No Colab. Como é que eu faria por meio do código, por meio do ensino, e depois, por fim, seria o teste, que era a aplicação e o meu retorno, o meu feedback. Beleza? Então, como é que foi essa jornada? Primeiro, eu utilizei essa pesquisa de design base research, né? Ou seja, uma pesquisa baseada nesse projeto, né? Nesse design aqui, design. O contexto foi um contexto da disciplina de machine learning, beleza? De aprendizagem de máquina. O que mais? Eu apliquei isso na Universidade Federal do Piauí. Eu apliquei com estudantes, né, com 11 estudantes, obviamente, da disciplina de aprendizagem de máquina. E o procedimento foi: primeiro eu apliquei esse ciclo design thinking, né? Todas essas etapas eu apliquei, tive que aplicar. E com o uso do Google Colab e em atividades práticas. E coletei esses dados de forma qualitativa, com opiniões deles, e também quantitativa, beleza? Então, continuando, os instrumentos de coleta de análise foram questionário, que eu fiz pré e pós-atividade, registro no Colab, com execuções e frequência, obviamente, né? Porque quando acessa, a gente verifica o registro que tem lá, e um feedback qualitativo por meio dos fóruns e sessões síncronas. E aí, pessoal, eu fiz essa análise mista, né? Qualitativa, engajamento e desempenho, né? Que faz parte do design thinking, e a qualitativa, que seria essa percepção e experiências. Ok? Então, o que eu fiz? Eu elaborei, por meio do código, mecanismo que permitisse a interatividade dos alunos, permitisse um acesso
e um engajamento dos alunos, como, por exemplo, deixei códigos que o aluno poderia alterar parâmetros para ele avaliar como é o resultado de determinados gráficos, o resultado de determinado código, como é o caso desse que eu trouxe aí, né? A árvore de decisão, no primeiro caso, o aluno poderia interagir e alterar, por exemplo, o procedimento de profundidade. Ele alterou, no caso, da primeira imagem, árvore de decisão da profundidade 2, no caso, a profundidade passa a ser 5. Ele mesmo altera e o sistema a imagem atualiza, né? Isso ele fazendo remotamente e eu, né, do outro lado, em outra tela, beleza? Então, eu fiz, isso aí foi só um exemplo de um teste. Eu fiz também, eu avaliei que 92% dos estudantes, eles completaram, de fato, o experimento. Por quê? Porque era algo mais interativo, que deu para entender, e entre algumas opiniões que eu trouxe, algumas percepções, humanizações dos alunos, é que um disse que é a primeira vez que eu senti que estava no controle do aprendizagem de máquina, do meu aprendizagem de máquina, né, do aprendizado. Um outro exemplo aí, arquitetura simplificada de uma rede neural, geralmente redes neurais é bem complexo, e nesse caso eu deixei mecanismo que o aluno pudesse alterar os parâmetros, né, como época, como largura, como, enfim, como tem na tela aí, não sei se é possível visualizar, ele alterava e ele tinha essa percepção, né, ele tinha um controle sobre o código, e aí ele emergia mais no aprendizado, beleza? E houve essa compreensão conceitual, né, obviamente, com ganho de 34 pontos na compreensão de algoritmos, né? E essa visualização em tempo real dos parâmetros, né, como a learning rate, que é a taxa de erro, regularização, réplica, favoreceu, né, a compreensão de conceitos tradicionais abstratos, né, como são os conceitos de machine learning. E essa integração de metodologias ativas e ferramentas digitais. Isso é um valor que eu considero um valor acadêmico científico que eu considero dentro da minha pesquisa, né? Como eu disse. Beleza? Aqui é a mesma frase que eu deixei para enfatizar e as minhas discussões e perspectivas que eu trago para concluir a minha pesquisa e essa apresentação é que houve um avanço no aumento do engajamento da compreensão contextual, como vocês perceberam, o fortalecimento da autonomia e do protagonismo estudantil. Um aluno, seja onde ele estiver, ele conseguiu aprender porque ele foi protagonista, beleza? Portanto, teve algumas limitações que eu pretendo melhorar em próximas pesquisas, como, por exemplo, a amostra era pequena, só apenas 11 alunos, e também havia uma dependência tecnológica, obviamente, que tem que ser pela internet, exige que tenha conexão com a internet, exige, o nosso Colab ele não é bastante robusto para outras implementações mais avançadas e assim por diante. E no futuro, o que eu quero fazer? Eu quero inserir gamificação, né, e ter gamificação, né, algum mecanismo de fazer competições, fazer interatividade entre os alunos dentro do próprio código, dentro do próprio ensino. E também um feedback automatizado por meio de percepções visuais ou então de o que o aluno for escrevendo, um texto ou no próprio código. Tá? E assim ampliar a aplicação em outras disciplinas, além das de IA. Beleza? É minha intenção também para avaliar outros mecanismos. E as conclusões que eu trago, pessoal, que Design Thinking mas com o Google Colab, ele auxilia e torna eficaz numa modalidade à distância. E a aprendizagem pode ser mais prática, né, como interação direta do aluno, colaborativa, porque não só um aluno, mas vários alunos vão fazer isso, e significativa, o aluno vai entender, vai ter o significado para ele. Né? Também verificamos que teve esse aumento da participação, de 48%, né, por meio dos critérios que eu elaborei, e no ensino e também uma compreensão de mais de 24 pontos. E a contribuição também para o modelo replicável no ensino de machine learning. Né? E ensinar machine learning, pessoal, é isso, é criar experiências de descoberta e não apenas transmitir o código. Né? Ele tem que entender aquela percepção, ok? E deixo no último slide o meu contato, se vocês queiram tirar alguma dúvida, queiram conhecer o código, queiram interagir mais, elucidar algumas questões, eu estou à disposição de todos e todas para qualquer questão. Então, fica meu abraço, muito obrigado a todos e até breve.